Fala, nação! Hoje teve Mengão e Botafogo da Paraíba e ufa! Até que enfim o gol saiu. 1 trilhão de chances, mas olha, um turbilhão mesmo de muitas chances do Mengão e o gol quase que não sai. Joshua é a estrela da noite, estreante no profissional do Mengão e o garotão foi lá, fez o golaço para consagrar a vitória do Mengão que quase não sai, vou te falar, hein? E quem jogou muito também foi o Plata, muito elogiado pela imprensa esportiva ESPN Brasil, e a gente vai mostrar tudo, inclusive as entrevistas pós-jogo do goleiro do Botafogo da Paraíba, né? Michael pegou muita bola, entrevista também com o goleiro Matheus Cunha, foi o titular da noite de hoje, e do Joshua, e o estreante no profissional, que tá com a estrela, fez um golaço. Bora pro vídeo, sem mais delongas. Cara, lutamos dentro da nossa estratégia, do que o professor Zago tinha proposto pra gente, a gente conseguiu fazer bem. Felizmente, cara, ali uma bola no finalzinho, consegui fazer a defesa, mas no rebote eles foram felizes. Flamengo pra mim hoje é a melhor equipe do Brasil e enfrentarmos da forma que enfrentamos eles aqui hoje, conseguindo segurar empate, até mesmo criando chances, mostra o tanto que o nosso elenco está querendo, está focado e dentro da nossa estratégia, do que o professor passa para a gente tenta fazer. E lógico, nossa prioridade é a Série C, mas subir para a Série B. Mas enfim, fizemos bonito aqui, mostramos que o Botafogo tem time, tem qualidade para jogar de igual para igual com os grandes times. Então, feliz pela minha atuação, feliz também pela atuação da equipe. E vamos lá, cara, tá tudo em aberto, vamos lá no Maracanã, seja feita a vontade de Deus, o qual eu agradeço por ter me capacitado. Foi uma semana difícil, deixei minha esposa e meu filho passando mal lá. Ontem, quando saí de casa, na noite anterior, nem dormi direito, eles também não. Seja feita a vontade de Deus, o qual eu agradeço por ter me capacitado. Foi uma semana difícil, deixei minha esposa e meu filho passando mal lá. Ontem, quando saí de casa, na noite anterior, nem dormi direito, eles também não, mas com eles no hospital ontem, mas graças a Deus foram para cá, tá todo mundo bem e hoje consegui vir aqui fazer meu trabalho, glória a Deus por isso. Olha aí, a humildade, né, do goleiro Michael, Botafogo da Paraíba, reconhecendo o melhor elenco, o elenco do Flamengo, consagrando aí o melhor elenco do Brasil, Flamengo, né? Então, muita humildade, o goleiro pegou bola demais. Gente, eu coloquei créditos da ESPN por conta do linha de passe que a gente vai colocar depois das entrevistas, tá? Mas as entrevistas, crédito para Amazon Prime. Durante a semana, o professor Antônio Carlos citou de competir. Pela formação, pelo jeito de marcar. Hoje o goleiro do Flamengo defende 1 ou 2 bolas no máximo no jogo. Isso é mérito total do Felipe Luiz. Acerta essa camisa aí, alguém pegou, não vai nem... Não finalizar logo a jogada, não arriscar logo o chute. Então é algo que já aconteceu em outros... Aí, a gente vai assistir agora um pouquinho, né, de ESPN Brasil, linhas de passe, toda a galera aí analisando, fazendo aquela análise do jogo. E vamos conferir o que é que a galera tá falando um pouco desse jogo. O jogo foi de gol, um gol só. Poucos gols, né? Um gol só, mas de 1 turbilhão de chances. Quem assistiu, meu Deus do céu, disse, o gol não vai sair até que a estrela de Joshua chegou. Vamos lá, vamos conferir o que é que a imprensa falou. O Flamengo não dá para colocar só na conta dos jogadores, é algo que o Felipe tem trabalhado, mas o saldo é bem positivo. O time teve volume, o time jogou melhor que o adversário e conseguiu descansar alguns jogadores que já haviam desgastados. Né? O grande objetivo era esse, conseguiu um bom resultado, conseguiu, o jogo não foi ruim, não dá para dizer isso do jogo do Flamengo, e mesmo com reservas, venceu um caminho em confronto e ainda tem um garoto saindo do banco, o Joshua, de 17 anos, um meio atacante que pode ser uma surpresa, pular até algumas etapas, ganhando aí espaço, quem sabe, de Matheus Gonçalves, que não foi titular hoje, mesmo o Flamengo tendo esse vazio no meio campo, Felipe opta por ter mais um atacante, ganhando espaço do Wallace Ian, que jogou mais no Campeonato Carioca e agora perdeu o seu lugar ali, até mesmo entre os relacionados. Então o Joshua acaba sendo aí a principal notícia desse Flamengo. Se o olho do torcedor rubro-negro hoje brilhou, foi pelo Joshua mostrando estreia como profissional, marcando um gol e ganhando espaço nesse elenco do Flamengo que é muito qualificado,
Se tem alguém para colocar uma estrelinha, é o Jorge. Se o cara chega, faz o gol e tal, você já... O próprio treinador, você já vai olhar, né, cara? Você fala, opa, pera um pouquinho, vamos olhar com carinho aqui, porque, vamos lá, a importância desse elenco render, e hoje ninguém esperava nenhuma grande atuação nem nada, no Flamengo que vai a campo para tentar fazer o que fez. 1-0, ganhou, ok, jogo de volta, encaminhado, e é isso aí. E muito provavelmente, talvez na volta, o Flamengo use do mesmo expediente, né, para jogar contra o Botafogo. Com certeza. Né? Então, assim, talvez esses caras que jogaram hoje, alguns a gente já está cansado de ver, né? O Bruno Henrique, olha, a gente está falando do time B do Flamengo, é Bruno Henrique, é Luiz Araújo, é Plata, o próprio Danilo jogou na zaga, aí tem o Varela. Então, assim, é um time que tem a qualidade, tem a mescla ali. Não são necessariamente titulares, mas bem que até poderiam ser em algum momento, ou já foram em algum momento. E com essa mescla, então, assim, com a quantidade de competições do Flamengo, com Copa do Brasil, com Libertadores, com Brasileiro e com o Super Mundial, esses caras vão jogar de novo, logo, logo. Olá, boa noite. Boa noite, Calçado. Eu não esperava nada desta rodada de Copa do Brasil, envolvendo todos, né? Nada além de uma tragédia mesmo, futebolística, porque não teve nada. Você não encontrou... Quem é que encontrou um belo jogo? Porque a gente está sufocando o futebol. Assim, uma proposta, que se ela é óbvia, vale mais a pena nesta etapa ainda você fazer uma etapa de apenas um jogo. Perfeito. Do clube, que o menor ranqueado, o time da divisão menor recebe aquele que está numa divisão superior. Então, você obriga esse time que vai te enfrentar a se envolver mais com o jogo. Você não pode tirar tanta gente da partida, porque a volta vai ser igual também, não vai ser muito diferente. Então, pelo menos você tem uma possibilidade de um jogo bom, razoável. Talvez nem tão bom, razoável. E o outro time, o franco atirador olha e fala, quem sabe, e você, né? E você diminui o calendário e as coisas bizarras que acontecem nessas partidas. Sim, só para dar exemplo, Copas, né? Todo o país tem Copas. Por exemplo, o que a Espanha faz? Não vai pegar Real Madrid, Barcelona, Atlético e botar para jogar lá atrás. Eles colocaram, eles entraram na fase 16 avos de final, mas jogaram uma partida. 16 avos, oitavas, quartas. Semifinal é a única que tem ida e de volta, 5. A final sábado passado, que foi um escândalo sensacional, 3-2 vitória do Barcelona, é o 6º jogo de Madrid e de Barcelona. Então é o seguinte, o envolvimento desses times passa a ser um pouco diferente com a Copa. Porque você vai lá jogar, cara. Se você não passar, aí é problema seu, você fica com vexame. Sim, é uma maneira de comportar tudo isso no calendário. Mas boas sugestões nunca são acatadas. Então, vamos lá. A hora que você fala, Bruno Henrique jogou e começou jogando Michael, Gonçalo Plata, Luiz Araújo, você fala, pô, Ayrton Lucas, Danilo, Varela... Tinha o Ayrton Lucas também, até esqueci de citar, Ayrton Lucas. Está acontecendo o seguinte, é preciso ter um contexto, Flamengo, porque ele não tinha Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Isso. Esses 4 dão sentido para qualquer um desses aqui. Eles juntos... É um time que trabalha a bola diferente no meio de campo e fica assim, o jogo escorre para o lado para uma jogada individual. O que faz o Antônio Carlos Zago, que é o treinador, que dirigiu a seleção da Bolívia e deixou a seleção boliviana. Cara, você faz você encaixota o Flamengo de um lado, tenta encaixotar do outro, dobra a marcação e fica durante o jogo com 20% da posse de bola. Se a bola é sua, eu não quero. Vai ser um problema se eu tiver a bola. Sim. Eu vou me abrir e você pode ganhar o jogo. Então, o Botafogo, pela ótica dele, está corretíssimo, e o Flamengo fica ali batendo. Se você pegar o mapa de movimentação, o Botafogo, ao final do primeiro tempo, todo dentro da área, assim, uma mancha vermelha no interior da área. Então, o Botafogo jogou dentro da sua grande área. E o Flamengo é um U. Ele é vazio aqui no centro, e ele o tempo todo tentando jogar pelo lado e fazer uma jogada para finalizar. Mas é o Flamengo possível, com caras muito grandes, mas desde que tenha um contexto. Pode ser, tá bom, um jogo que não dá para ter Arrascaeta e Gerson, um ou outro já muda tudo. Aí o Gerson entrou no segundo tempo, a Arrascaeta nem foi, mas é o que dá para fazer. Então, sim, não é que o Flamengo, o torcedor tem que ficar triste. O torcedor do Flamengo tem que entender que o Flamengo conseguiu vencer um jogo em que ele tinha que, de certa forma,
interagir com essa partida de uma maneira diferente, pensando no que é de maior nesta fase. Sim. E isso foi feito e ainda ganhou o jogo. E olhando para o final de semana, né? O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, vai pegar muito valente, ele mantém uma boa conversa no vestiário. Sim. Vamos lá pro Rio, vamos tentar. Foi só 1-0. Se fosse 3-4, aí Antônio Carlos ia falar o quê? Vamos lá, que é Botafogo. Não rola, né? Agora, Eugênio, também tem essa questão, né? O Felipe Luiz já falou sobre isso em coletivas. Do tipo de postura que o Flamengo vai encontrar com relação aos seus adversários. Poucos são os times que não vão fazer o que o Botafogo fez hoje. O Botafogo nem é Série A de Campeonato Brasileiro, mas outros de Série A vão fazer a mesma coisa. Eu acho que nesse nível, embora não seja a equipe titular e tudo, mas é também continuar testando o Flamengo para sair desse tipo de armadilha, esse tipo de arapuca, essa dificuldade que os adversários vão criar defensivamente para o Flamengo, né? Tudo bem? Tudo bem, boa noite companheiros. Mas como disse aqui o Calçade, sem o Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, você não tem o pensamento em campo. Para testar as pernas, mas não tem a cabeça. É isso. Você tem que ter os jogadores que vão dar o sentido ao time, que vão, peraí, vamos pensar aqui, o que a gente consegue fazer diante dessa situação? Quando entrou o Gerson, deu uma clareada, o Flamengo faz o gol no final do jogo. O Gerson é um jogador fundamental para o Flamengo. E que o Flamengo tem que estar preparado para essas ausências, né? Porque elas podem acontecer por opção e aí, batendo na madeira, né? Pode acontecer por lesão. Pode, mas assim, é difícil. Todas ao mesmo tempo... Não, todas ao mesmo tempo aí é zica demais, sendo por opção é muito ruim, mas tendo um deles, ajuda. Especialmente o Gerson, para mim hoje é o mais importante deles. Sim. E ele entrou e o Flamengo conseguiu clarear as ideias. É preciso entender também que você pode abordar um jogo como esse, tentando também alguns minutos, não está funcionando? Deixa o adversário jogar um pouco, dá a bola um pouco para ele, baixa um pouco a linha, vem aqui para trás. E aí? Porque aí você consegue criar um pouco de espaço, gerar um pouco de espaço. Muitas vezes a gente vê times brasileiros assim que entram nessa circunstância, que ficam martelando 90 minutos, 100 minutos, 105 minutos, só martelam e não dão um respiro para si próprios. Às vezes dá um respiro, baixa um pouquinho. Vem, o que você tem para me mostrar, o adversário? Mostra aí, vem aqui. Quando sai, você vai ter espaço. E aí você pode matar o jogo numa dessa. Outro dia a gente estava vendo o jogo na Libertadores. O São Paulo com o Libertad lá. O Libertad no primeiro tempo não ia, o jogo estava ali. O São Paulo batia no muro e voltava. No segundo tempo, quando o Libertad saiu a primeira bola, o São Paulo foi no contra-ataque e fez o 1-0. Uma jogada do Lucas Ferreira, Ferreira, pela direita. Então, às vezes, é bom você deixar o adversário jogar um pouquinho também. Mas talvez falte dentro de campo. Agora, eu acho, vou voltar no tema que o Calçado tocou aqui. É claro que a gente entende que tem as motivações comerciais. Vender o ingresso lá, tem mais um jogo para transmitir para os detentores de direito. Renda de 4 milhões e 600 mil reais. Mas é um jogo completamente descartável. Completamente. Essa fase, você não precisa ter 2 jogos. Nas 2 fases anteriores, você mata em um jogo só. Faz um jogo só, porque assim, nesse jogo, era óbvio que o Flamengo, mesmo que não ganhasse o jogo, vai matar no Maracanã. Então, não precisa, sabe? É um jogo que tá todo mundo ali e tal, a torcida tá lá, a gente tá vendo, o torcedor do Flamengo em casa procura ver também, porque é fanático, mas não tem importância. Porque vai ser decidido no jogo de volta no Maracanã e provavelmente o Flamengo vai ganhar. Também tem um impacto comercial. Tem, para baixo. Exatamente. Para baixo, desvaloriza. Desvaloriza. Isso aí, missão difícil, meus amigos, nação. Missão difícil para o Botafogo da Paraíba. Olha, jogo de volta, uma missão quase que impossível, mas nada impossível, né? Mas espero que seja uma missão difícil e impossível para o Botafogo da Paraíba. E aí, você assistiu o jogo de hoje? O que é que você achou do jogo? Não assistiu, não? Vou te falando, hein? Um turbilhão, como eu falei lá no início, de chances enfileiradas aí e nada de gol, mas Joshua, a estrela, acendeu e o garotão chegou aí, primeiro jogo do profissional e já fez o primeiro gol para fazer a vitória do Mengão. Bom, galera, se inscreve, dá uma moral aí, canal novo, React aqui do Mengão, é o Mengo React, a gente vai trazer muito React aqui também, notícias do nosso Mengão, para isso eu conto com a sua ajuda. Se inscreve, ativa o sino, deixa o like aí e comenta também. Valeu, até a próxima, tchau, tchau.